Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Jéssica, sou mestranda aí do curso de PPGE, do programa de PPGE, metodista, e hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre alfabetização matemática. Eu preparei poucos slides e uma sistematização sobre esse assunto, voltado mais para o nosso entendimento enquanto professor, enquanto educador, dentro aí desse espaço de sala de aula. Começo fazendo uma pergunta. Vocês já pararam para pensar que a matemática ela também faz parte do processo de alfabetização? Nós, enquanto educadores, precisamos entender que a matemática ela não pode ser dissociada da leitura e da escrita. A gente vive num mundo que ele é cercado de números. E entender como os nossos estudantes criam essas representações, ela vai ser, né, esse entendimento ele vai ser o primeiro passo para o ensino de qualidade. Frequentemente, o que é a escola, né? O que nós, como educadores, fazemos? Nós tratamos a alfabetização e a matemática como caixas separadas. No entanto, as fontes dos estudiosos nos contam outra história, nos narram outra história, né? Nos provam outras coisas, que essa matemática ela é uma parte, sim, indissociável desse processo de alfabetização. Não dá para eu separar os dois, nem a aquisição da leitura da escrita, nem do desenvolvimento do conhecimento matemático, porque ambos esses conhecimentos, ele envolve a compreensão de representações e de símbolos. E nós estamos inseridos em um mundo que é cercado de números. E o nosso desafio vai ser, para que nós possamos garantir aí uma educação de qualidade em matemática, é entender como esses estudantes eles leem o que está à nossa volta e como que as crianças usam, né, as suas próprias formas de registrar aí essas quantidades, tá? O sistema de numeração decimal, ele ou como nós também conhecemos, né, como sistema indo-árabico, é uma das convenções mais importantes já inventadas pela humanidade. Ele é extremamente prático e econômico, capaz de representar qualquer grandeza. Suas engrenagens, elas são poderosas, né? Ele é posicional, tem base 10 e segue os princípios aditivo e multiplicativo. No entanto, o que parece simples para nós é um desafio complexo para as crianças, pois envolve regularidades que nem sempre estão explícitas. O sistema de numeração decimal, ou também SND, como nós chamamos, e no decorrer da apresentação vocês vão ver bastante essa sigla, ele foi criado para exatamente nos ajudar a entendermos com poucos símbolos representar qualquer ordem aí dessa grandeza, tá? Por ser algo que usamos muito de forma informal aí no nosso dia a dia, muitas vezes subestimamos os desafios que sua lógica apresenta dentro desse ambiente. E aqui está o pulo do gato na nossa apresentação de hoje. Como eu disse anteriormente, para entender, né, o sistema de numeração decimal, a gente precisa dominar essas engrenagens. E entender que, como a gente fala que ele é base 10, ele utiliza apenas de 10 algarismos, que é de 0 a 9, tá? Que combinados eles formam infinitos números. Aí a gente fala, nossa, mas do zero, sim, base 10, 10 algarismos que inicia do zero. As características fundamentais desse sistema é, primeiro, a posicionalidade. O valor desse algarismo ele vai mudar conforme o lugar que ele ocupa. O mesmo algarismo, o mesmo número, em uma casa diferente, uma casa decimal diferente, representa um outro valor. Quando eu digo que ele é base 10, nós organizamos tudo nesses agrupamentos de 10 em 10. Então, cada novo grupo que a gente muda a ordem ou a classe, tá? E ele tem um princípio de aditivo e multiplicativo. Todo número ele é uma soma e uma multiplicação oculta. Por exemplo, né, 64
ele é 6 vezes o número 10, né? 6 vezes 10 mais 4. Compreender aqui essas estruturas é o que permite ao aluno avançar para operações complexas. Então, o que a gente tem que guardar já no início dessa apresentação, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse contexto, é esses 3 princípios. A gente está falando de uma numeração decimal que ela é baseada nesse princípio ou aditivo ou multiplicativo. Todo ele envolve uma adição ou que aí eu trago também uma subtração, ou a multiplicação, que eu também trago a divisão. Eu trabalho aqui em agrupamentos de 10 em 10, que são representados por números de 0 a 9, e eu tenho uma diferença de posicionalidade. O valor que o meu algarismo ele tem depende do lugar que ele ocupa, tá? Seguindo. A humanidade, ela levou séculos para se chegar aí nessa convenção que nós temos hoje. E aí, o que nós fazemos enquanto professores? A gente espera que as crianças entendam de uma hora para outra o que nós, enquanto seres humanos, como espécie, demoramos muito para aprender, para compreender e aplicar essas regularidades, tá? Então, pesquisas como Lerner e Sadowski revelam que as crianças não chegam vazias às escolas, né? E é isso que a gente tem que entender. As crianças, elas são seres culturais que praticam, fabricam e participam de forma ativa dessa questão cultural. E com a matemática não é diferente. Elas elaboram hipóteses numéricas muito antes do ensino formal. Então, quando a gente está com uma criança lá dentro da sala de aula, independentemente de que faixa, principalmente nessa tenridade, início aí das crianças pequenas, né? Muito pequenas dentro da escola, antes delas entrarem para nós dentro desse espaço, ela já teve acesso ao meio social com preços, com idades, com calendários, né? Ela já enxergou esse número, essa matemática aí ao seu redor. O que nós então chamamos de erro é, na verdade, uma conjectura ou um conhecimento provisório que ela construiu para tentar dar sentido a esse sistema. A ciência nos mostra, né, com base nesses teóricos, que as crianças elas não são folhas em branco, tá? Elas são sujeitos que constroem hipóteses e muito antes delas dominarem aí essa escrita convencional, elas já criaram lógicas próprias, como acreditar que quanto maior é a quantidade de um algarismo, maior é o número. Ou, por exemplo, que o primeiro é quem manda na hora de comparar dois valores. Nós temos aqui nesse slide, por exemplo, eu trouxe 3 hipóteses que as crianças trazem muito antes mesmo de nós trabalharmos e desenvolvermos essa cultura matemática guiada dentro da sala de aula, o que ela já traz consigo. Então, ela tem aí, primeiro, uma hipótese de quantidade, né, de grandeza. Quanto maior é esse algarismo, maior o número. Então, o que ela faz? Ela compara os números pelo tamanho visual da escrita, mesmo sem saber nomear. Se o número é muito grande, ele é uma quantidade maior. Também temos uma hipótese que o primeiro é quem manda. Então, por exemplo, se empatar nesse tamanho de números, o número da frente, que vai ser esse primeiro número, é o que vai dizer a quantidade, o tamanho desse numeral, tá? Então, é o critério aí que eles usam, que o que determina inicialmente é o número que vem primeiro. E nós também temos o nós, tá? O que seria isso? Domina-se primeiro as bases, os redondos, esses nós. Então, eles vão se apropriando primeiramente aí do 10, do 20, do 100, tá? Para descobrir aí os números que ficam entre eles. Esses números são chamados de nós. Depois que ela faz toda essa característica aí de escrita, ela também tem uma, por exemplo, que é a hipótese da escrita baseada na fala. Então, por exemplo, quando a gente fala para a criança, que eu trouxe até para vocês como exemplo, ouvir aqui 27, o número eu falo para ele 27.
A criança, ao invés de registrar o 27, ela escreve o 2, o 0 e o 7. O que ela está fazendo aqui? Ela primeiro se apropriou dos nós, como 20, e depois ela apenas justapõe o próximo número, que é o 7. Gente, olha que lógica aqui impecável, né? Embora não seja convencional, olha só, ela entendeu quando eu falo 27, né, 207, por exemplo, no caso aqui eu falei 27, ela escreve 207, mas ela não entende que esse número está escrito 207. Ela fez aqui uma justaposição aditiva, então ela fez o 20, porque ela já atendeu esses nós, e ela segue escrevendo 7, né? Embora não seja a convencional, ela é sim uma lógica impecável. E aí nesse processo, como que o professor ele entra nessa história? Através do diagnóstico preciso. E é aqui que a gente precisa entender, compreender quais são esses números, o que nós podemos fazer com esses números dentro desse processo, trabalhando dentro dessas hipóteses das crianças. Primeiro, o ditado de números, a gente tem que entender que é da onde vai partir todo o nosso conhecimento, ele não é uma lista. Ele não é um ditado simples que eu estou fazendo, só porque eu quero saber se ele está acertando algum número. Não. Para que o ditado ele funcione, para que o ditado ele tenha, que ele alcance qual é o seu objetivo, eu tenho que entender que ele é uma escolha estratégica, né? E para ele ser uma escolha estratégica, eu preciso entender quais são esses números que eu estou ditando e como as crianças têm as suas hipóteses. Então, eu tenho que ter um conhecimento de que tipos de números eu preciso ditar e quais são as hipóteses que as crianças estão, para que eu possa entrar na intervenção correta enquanto professor, enquanto educador nesse processo. Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui alguns números que nós podemos aqui utilizar. Usamos números familiares, números opacos, números transparentes e os famosos nós, né? Que vão gerando aí algumas confusões na cabeça das crianças. Os números, quando eu falo familiares, são números que eles usam com mais frequência no seu dia a dia. Então, são números que eles usam, que vão ver com mais facilidade numa porta, numa idade que tenha facilidade para eles, numa contagem de mãos, são os números que normalmente eu uso aqui na minha quantidade de dedos, né? Então, são números que eu uso, o próprio nome já diz, familiares. Eu temos esses números opacos, por exemplo, como 11. Quando eu falo 11, ele é um número que ele não me deixa 11, 12, 13, por exemplo, ele não permite que o que eu falo, o que sai da minha boca, que esse som, ele não me ajuda em nada na hora que eu vou fazer essa escrita. Né? Diferente daquele número que eu falei, o 27, que a criança consegue fazer a justa posição. Eu tenho 20 e depois eu acrescento 7. Aqui no número 11, eu não tenho pista oral de como eu vou fazer essa escrita. Eu tenho também aqui os números transparentes. Quem são esses números transparentes? Como 74, por exemplo. Porque ele revela a sua composição através da fala, diferente do opaco. Então, por exemplo, quando eu falo 74, a criança já consegue entender. É o 70 e o 4. Se ela já passou da fase da base dos nós, ela vai conseguir fazer o 74, porque a fala dela, ele já entrega como essa escrita. Se ele ainda está amarrado lá naquele nó, ele provavelmente vai fazer igual o exemplo anterior do 27. Ele vai colocar o 70 mais o 4, tá? E a gente também tem, como eu falei, os famosos nós, que é essas bases amarradinhas, né? Então, 10, 20, 100, que normalmente costumam ser as primeiras escritas dominadas pelas crianças. E aqui a gente também tem uma dificuldade muito grande nos números que tem o zero intercalado. Por exemplo, quando eu falo 101, ele tem um zero no meio. E isso confunde a criança muito. É um obstáculo muito grande quando eu falo
do zero intercalado nessa posicionalidade. E é muito importante a gente usar números assim para testar essa compreensão das crianças nesse primeiro momento, sabe? Para testar a profundidade do saber do aluno, a gente precisa introduzir esses desafios com esses zeros intercalados, porque eles são realmente obstáculos que, por não serem pronunciados claramente, eles entram aí nessa questão dessa dificuldade maior e que eles normalmente só dominam após eles conseguirem compreender alguns outros pressupostos dessa escrita. Nós também temos a questão da generalização, que é o quê? Se o aluno sabe escrever o ano 2017, ele vai saber escrever o 2018, a gente está falando de 2026, que é o que nós estamos, por exemplo, ele vai saber escrever o 2027, ele vai saber escrever o 2028, porque são números generalizados, tá? Essas situações obrigam a criança a questionar suas próprias ideias e reformulá-las aí para ele se aproximar dessa escrita convencional, tá? E aí, o que a gente faz no ensino das operações? Precisamos ir, depois que eu já tenho essa escrita, que ele já consegue fazer essa escrita desses números, eu preciso ir além da técnica de armar e efetuar. O que é isso? Eu preciso resolver um problema dentro de um contexto e que mobilize saberes. No campo aditivo, para que isso aconteça, eu trabalho com 4 grandes sentidos, tá? Os significados aqui que eu tenho de composição, transformação, comparação, né? Que está aqui na tela para vocês. Eu vou seguir aqui e vou explicar um pouquinho cada uma delas, de uma forma bem rápida. O composição. O que seria aqui? Eu junto duas partes para formar um total. Exemplo, que eu trouxe até para vocês aqui nesse slide. Moedas e diamantes em um baú. Quantas moedas eu tenho, quantos diamantes eu tenho, é igual ao total de itens dentro desse baú. Então, duas partes formam um todo simultâneo. Aqui eu componho, tá? Essa ideia que eu junto essas partes, dois estados iniciais que me aparecem separados, para que eu possa obter uma quantidade total. Isso eu chamo de composição. Trouxe aqui para vocês um outro exemplo de composição na prática, para vocês entenderem. Então, aqui em um vaso há 8 rosas, 3 são vermelhas e as outras são amarelas. Quantas rosas amarelas há no vaso? Então, eu tenho aqui uma quantidade de vermelha, que são 3. Eu tenho o resultado de quantas rosas eu tenho. Então, eu sei que essa diferença é o meu resultado. Eu também tenho aqui, apesar de ser o resultado primeiro que eu trago, para saber qual que é esse outro item, né, a quantidade desse outro item, aqui eu também estou numa composição na prática, tá? É um estado de composição. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, do Igor, que ele tem 7 anos, e como ele decompõe o número 8 graficamente, para vocês entenderem. Então, assim, aqui é uma decomposição para que ele chegue na composição. Então, ele desenha a totalidade no vaso, separa as partes conhecidas, que para ele é a vermelha, que é o que eu dou no exemplo, e ele descobre qual que é a parte oculta, que são as 5. Ele fez esse desenho aqui exatamente assim, para que ele pudesse chegar nesse resultado dessa parte que está oculta, desse item que está oculto para mim, para ele fazer essa descoberta, tá? Também é um jeito de composição. E olha como, no caso aqui, o Igor, ele pensa, para que ele possa descobrir a estratégia, que eu vou além dessa forma convencional de cálculo, que ele faz aqui esse desenho, uma representação gráfica, né? Para que ele possa chegar nesse resultado. Eu também tenho a transformação, quando também há uma ação de tempo. Por exemplo, eu tenho uma quantidade que muda com o tempo. Ela ganha ou ela perde. Por exemplo, uma quantidade inicial ela é alterada, ou eu acrescento ou eu retiro, em relação ao tempo.
envolve a temporalidade clara dos fatos, antes e depois. Então, inicialmente eu tinha isso, e no final, ou eu ganhei ou eu perdi, e cheguei a um estado final. Por exemplo, vou trazer aqui para você. Então, vamos lá, ó. A transformação na prática. Confunde muito, tá, gente, a comparação com a transformação. O que eu tenho muito aqui que me tira desse lugar da dúvida é, por exemplo, eu tenho um estado inicial, eu tenho uma ação nesse meio para eu chegar num estado final. Alguma coisa muda, alguma coisa se transforma para que eu possa alcançar um estado final. Então, por exemplo, a Aninha ela tem 3 pacotes de figurinha. Ela ganhou 4 pacotes da sua avó. Quantos pacotes ela tem agora? Entendam que a incógnita aqui, ela precisa ter ela teve uma ação que foi o ganhar 4 pacotes. E aqui, quando eu falo de ação, nesse estado temporal aqui, eu estou falando de uma ação verbal, um movimento mesmo, ação enquanto verbo. Então, aconteceu uma ação, aconteceu um estado de ação e transformou o meu estado final. Eu tenho uma incógnita que eu preciso descobrir e ela só conseguiu existir, chegar nesse resultado, através de uma ação, que é a minha outra parte desse elemento aí para chegar nesse cálculo. E ele pode ser tanto agregar como retirar, mas eu tenho que ter uma ação que caracteriza uma questão temporal, uma ação, um estado verbal mesmo, para que essa transformação ela seja uma transformação à base de ação e não igual eu tinha no slide anterior, que eu trouxe para vocês aí da comparação, tá? Eu preciso ter essa fala de transformar algo através de uma ação para que eu considere uma transformação, tá bom? E aqui eu tenho uma relação de diferença. Quando eu comparo duas incógnitas, dois elementos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu preciso de uma diferença, né? Uma relação estática entre duas quantidades simultâneas. Então, o foco não é juntar nem transformar, mas medir a mais ou a menos. Então, quando eu falo de comparação, eu estou buscando diferença entre uma quantidade e outra. Eu não vou juntar, acrescentar nenhuma quantidade a esse montante e nem vou retirar. Eu só quero saber, só quero medir. Então, quando eu vou entrar numa questão de comparar, de medir uma diferença, eu estou falando de comparação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma quantidade de moedas e a outra quantidade de moedas. Então, a quantidade de moedas A e a quantidade de moedas B. A pergunta é: quem tem a mais? Se é o A ou B. E aí, quando eu falo mais, eu estou fazendo uma comparação positiva. Ou quando eu tenho uma pergunta, quem tem a menos, eu estou fazendo aí uma comparação negativa. Então, dentro da comparação, eu posso ter uma comparação positiva e dentro da comparação, eu posso ter uma comparação negativa. E que os símbolos aqui dessas operações já me trazem pistas do que eu estou falando. Se eu digo a mais, eu estou falando aí da adição. E se eu digo a menos, eu estou falando aí da subtração. Então, ela entra como positiva e como negativa pelo sinal de mais ou pelo sinal de menos, que vai me trazer aí o raciocínio para chegar nessa relação de diferença, tá? Então, eu não posso esquecer. Quando eu comparo, eu estou fazendo uma relação estatística, mas é uma relação estática entre uma quantidade, duas quantidades simultaneamente. Eu tenho que ter uma quantidade inicial para poder comparar essa quantidade, a mais ou a menos. E quando eu faço isso, eu estou fazendo aí uma comparação,
tá? E lembrando que eu tô falando só do campo aditivo. Dentro dessa questão aí da matemática, das operações, para que eu possa racionalizar essa maneira de pensar, eu tenho lá, como eu disse no começo, o campo multiplicativo e o aditivo. Dentro do multiplicativo, eu trabalho com a multiplicação e a divisão. E dentro do aditivo, eu trabalho com a adição e com a subtração. E aqui eu só estou falando do campo aditivo, tá? Nós não vamos falar hoje do campo multiplicativo, para que não confunde e o vídeo também não fique muito extenso. A comparação na prática. Por exemplo, vou trazer para vocês aqui o caso do carrinho. Esse aqui é um registro de um aluno chamado Juan, tá? E o que o Juan faz? A pergunta é: João tem 7 carrinhos e José tem 4. Quantos carrinhos João tem a mais que José? Eu tenho uma quantidade que eu estou comparando com uma outra quantidade. E eu quero comparar, eu quero saber a diferença dessa quantidade. Só que aqui eu trouxe o a mais. Então, eu estou dizendo que eu estou fazendo uma comparação positiva. Olha como o Juan ele chegou nesse resultado. Ele desenhou 7 carrinhos do João, depois os 4 carrinhos do José, e aí ele faz uma ligação aqui de quantos carrinhos são, vocês estão vendo? Para que ele possa ter um pareamento, ele fez um pareamento visual aqui, na verdade, né? 1 para 1. Aí ele liga 4 carrinhos de João com 4 carrinhos de José, e aí ele descobre quantos carrinhos sobraram nesse pareamento que ele fez. E olha que visualmente, de uma maneira aqui, de um conceito abstrato de parear, ele viu que alguns carrinhos ficaram fora dessa ligação. E é a quantidade exata que tem de diferença de um para outro. Foi isso que ele fez. 4 para 7, e aí ele descobriu, nesse pareamento, que 2 carrinhos ficavam fora desse pareamento. 2 não, né? Desculpa, que 3 carrinhos ficavam fora desse pareamento. E chega aí nesse resultado do que está sobrando, qual é essa diferença. Ele não fez uma conta, ele fez um pareamento e ele chega nesse resultado. Vocês percebem que em todos esses exemplos que eu trouxe, em nenhum deles eu trouxe uma criança fazendo um registro formal com esse pareamento? Eu não trouxe isso. Por quê? Eu quero desmistificar um pouco esse processo que nós temos, que a criança ela só vai chegar no resultado com o algoritmo, né? Com a conta efetuada. Aqui eu estou falando de um entendimento que vai me trazer a compreensão do que eu estou falando, e ele me traz de maneira abstrata, com estratégias pessoais, ele me traz um resultado usando essas estratégias pessoais. Porque eu estou falando aqui de uma criança que ela compreendeu o conceito. Se ela compreende o conceito, a maneira como ela vai executar esse processo para chegar nesse resultado é dela. É uma parte que ela precisa entender para ela ficar mais fácil. Dentro do nosso processo de aprendizagem, algumas pessoas que estão nos assistindo podem dizer: nossa, era muito mais fácil fazer 7 risquinhos, né? Tirar 4, ver quanto ficou. Ou fazer 4 risquinhos e ir contando até chegar no 7 para saber quanto que precisava. Ou fazer exatamente 7 mais 4. Enfim, e ele achou de uma maneira que ele conseguisse entender na maneira abstrata que ele trouxe isso daqui, os carrinhos desenhados, e precisou ligar para que ele pudesse concretizar esse pensamento matemático dele. Aqui a comparação prática, né? Aqui na prática, e assim, de uma maneira belíssima que o Juan ele achou de compreender aqui esse processo. E aí eu concluo aqui para vocês um pouco dessa fala, porque qual foi meu objetivo hoje? Não é trazer para vocês conceitos e nem que vocês saiam daqui conhecedores desses conceitos
capazes de colocar lá na prática com o seu aluno e vai falar para o seu aluno: olha, isso é uma comparação, isso é uma transformação, não é isso que eu estou falando para vocês. Ah, isso aqui é um número opaco, isso aqui são os nós, esse daqui transparentes, familiares, não é isso que eu estou falando. Mas você, enquanto educador, precisa entender os conceitos que estão por trás desses números, por trás desses registros, por trás dessas estratégias, por trás dessas táticas que nós usamos, para que a gente possa consolidar, ampliar, introduzir coisas que as crianças precisam passar, os desafios pelos quais elas precisam passar, para deixar bem delineado na cabeça dela o entendimento desse processo, né? Então, aqui vocês precisam entender que o professor ele é como um game master, né, nesse processo. Que é o quê? Entender que alfabetizar matematicamente é reconhecer essas escritas das crianças como conhecimentos provisórios, né? E que eles precisam ser ampliados. E aqui entra o professor. Quando a gente valoriza o modo como o aluno pensa, a gente transforma essa sala de aula em um laboratório de descobertas, tá? Então, para concluir, entender que nossa missão enquanto educador é mudar o olhar sobre esse aprendizado. E aqui eu trago o exemplo da matemática, né? A categorização desses problemas, a análise dessas escritas, elas são ferramentas para amplificar, diversificar o ensino, porque nós precisamos nos instrumentalizar para permitir que os nossos alunos construam os raciocínios adequados, né? Reconhecer que essa criança é um sujeito capaz de formular hipótese, de transformar a matemática e de uma disciplina de repetição. O nosso processo é entender quais são as ferramentas que nós vamos usar para que a gente tire a matemática dessa disciplina de repetição e traga ela para o lugar que ela realmente deveria ocupar, que é aí uma jornada de descoberta e validação de ideias. É isso que a matemática ela precisa representar. E para isso a gente tem que passar também por esse viés, por esses paradigmas que nós criamos aí com relação à matemática e que a gente precisa compreender como essa facilitação dessas estratégias vai trazer para a gente aí a lógica de um jogo de maneira fascinante, tá? Então eu deixo para vocês aqui, concluo, professor, entenda um pouco mais sobre esses números, sobre o que eu faço com esses ditados, o que eu faço com as contas vazias na hora de um desafio. Então transforme esse meu ditado numérico como um radar de hipótese. Você conhecer essa hipótese vai fazer com que você saiba trazer o desafio correto para a criança ampliar, passar desse processo que não é estático, ele é desenvolvido. Substitua aquela quantidade de arma efetue, de desafios, de problemas que não faz nenhum sentido para as crianças, por essas contas vazias, por contas reais desse campo aditivo. Então, o que eu estou querendo que a criança entenda nesse processo? E celebre o erro. Celebre o erro da criança, porque ele não é um erro jogado, um erro no ermo, né? Ele é a ponte necessária dessa conotação, para que a criança possa compreender essa compreensão aí desse mundo dessa matemática, a maneira como ele vai validar essa descoberta de ideias. E você, enquanto professor, é o mediador de tudo isso, tá? Então, agradeço por hoje e esse resumo que eu fiz aqui é só para a gente desmistificar um pouco sobre essa matemática e sobre aí as coisas incríveis que a gente pode fazer dentro da nossa sala de aula a partir da tenra idade. Você não precisa trazer esses conceitos para os seus alunos, você precisa compreender esses conceitos para fazer com que a matemática, né, o ensino dessa matemática tenha um significado real e potente nesse processo de ensino-aprendizagem. Obrigada.